Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com Caroline Amanda. Nome de rainha. Ela é mestranda em filosofia, ela é a dona da página @Ioni_das_Pretas. Carol, se apresenta, por favor. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença maravilhosa no programa. Eu sou Caroline Amanda, Caroline por ocasião do Raça Negra, meu pai pagodeiro. Carol, Caroline. Aí teve uma disputa, mamãe falou, não, vai ter que ter Amanda. E aí ficou Caroline e Amanda. E eu sou filha da dona Renata, filha do seu Augusto, neta da dona Inês. De uma linhagem de mulheres matriarcas, assim, poderosíssimas. Que vivem vários desafios com a intimidade, com a sexualidade. Passando aí pela esterectomia, que é a retirada total ou parcial do útero. E foi um fantasma que me acompanhou por um período longo, assim. Eu tinha certeza que em algum momento eu ia ter o útero retirado. Porque sua avó teve… Bisavó, avó e mãe. E quando eu comecei a adoecer na saúde ginecológica, eu busquei acompanhamento alopático, não tive diagnóstico. E fui buscar, então, um acompanhamento integrativo. E aí descobri que tinha um universo maravilhoso de saúde íntima, sexual, menstrual. E criei a Ioni das Pretas, porque também não me via representada em múltiplos aspectos das abordagens terapêuticas e dos próprios terapeutas da área. Então, Ioni das Pretas, que em sânscrito Ioni significa vulva, ventre, vagina, portal sagrado por onde a vida há de passar. E das pretas, porque nós somos a primeira Homo sapiens sapiens que a humanidade conhece. Parimos o mundo. Verdade. Sou de São Paulo, vivi em múltiplos lugares em São Paulo. Meus pais sempre se mudaram muito. Eu sou filha de pais jovens. Minha mãe teve eu com 17 para 18 anos. Nossa. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, sabe assim? Eu me desenvolvo e evoluo com meus pais. Então, a gente mudou muito. Então, morei Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Mas queria muito prestar vestibular e pública, sabe? Aí tinha pra coisa quê? Você já sabia? Tinha, assim, eu queria a pública. Eu quero fazer faculdade. Não… E queria que fosse pública. Eu queria viver a Disneylândia que eu via na USP. Falei, cara, essa galera tem grana pra estudar, assim, né? Tem investimento pra estudar. E na minha realidade, aquilo era absolutamente impossível. E aí, eu tive o privilégio de viver a era Lula. Então, prestei Enem, passei aqui na Federal do Rio, passei em Pernambuco, passei no Rio. Aí, Rio era mais próximo dos meus pais, em São Paulo. E vim pra cá, pra UFRJ. E fez? Fiz ciências sociais aqui, hoje sou mestranda em filosofia. E foi uma experiência incrível. E óbvio, aqui também tive contato com uma realidade de segurança pública jamais testemunhada antes. Então, eu mudei pra cá num contexto de pré-Copa do Mundo. Vi muitas remoções, vi as unidades de polícia pacificadora intensificarem suas ações. Pacificadora? Exatamente. Pra quem, né? E aí vi muitas mães perderem seus filhos, fiz parte de movimentos de acolhimento de mães vítimas. E também percebi que tinha uma somatização no útero dessas mulheres. Então, o ponto de partida é sempre múltiplo, entendeu? Eu me conectei a partir da minha própria história, com a dor daquelas mulheres, e comecei a investigar o útero de lugares multidisciplinares, tanto político, quanto integrativo e quanto ancestral, espiritual também. Qual foi a doença? Qual é o diagnóstico? São muitos diagnósticos. Primeiro, tem um diagnóstico social. Você falou, comecei a adoecer. Eu fiquei 8, quase 8 meses sem menstruar. Sem menstruar. Sem nenhum diagnóstico. Não tinha nada. Fazia ultrassonografia, não tem nada. Transvaginal, nada. E o médico, orientação básica, toma anticoncepcional. Aí eu falei, não. Imagina, não é sobre isso. Quem toma anticoncepcional não menstrua, certo? Mas regula, né? E muitas aspas. Exatamente. E aí eu queria menstruar, eu queria que a minha ovulação estivesse ok. Eu queria que o meu corpo estivesse ciclando bem. E eu aprendi isso com as medicinas integrativas. Então, ao aprender, eu tive contato com uma mulher Mapuche, a Zuma, que tá na Argentina, na Patagônia.
E ela me ensinou muitas coisas, as medicinas locais também, das irmãs de terreiro, me ensinaram muitas coisas. E eu falei, cara, isso aqui precisa… Isso você já estava na faculdade? Já tava me formando. Isso aconteceu… Me formando, não, tava no meio, foi 2016. Um momento de muita intensidade de militância e pouco autocuidado. Então, quanto mais eu militava, mais eu me dedicava à vida pública e política, sobretudo na luta contra o genocídio, menos saúde íntima, psicoemocional eu tinha. E isso somatizou no meu corpo. E aí eu dei uma virada. Eu falei, não, agora eu vou precisar me dedicar também à saúde íntima. E hoje a saúde íntima é a minha militância. Essa é a virada. E aí você foi procurando e chegou nessa mulher maravilhosa. Nessa mulher, nas medicinas tradicionais, conversei com muita mais velha. Aqui no Rio de Janeiro tem uma casa muito bendita que chama Terapretas e Psicopretas, que foi parida pela Aline Nunes, uma psicanalista, enfermeira, que acolhe muitas mulheres de todas as pontas dessa cidade, fora dela, inclusive hoje, por ocasião da internet. E lá aprendi muito, aprendi práticas integrativas e complementares de saúde, aprendi a ouvir de um lugar mais acolhedor, menos militante, mas tão militante a ponto de acolher a intimidade, não só a dimensão social do sujeito e da sujeita que nos chegava. Então foi um caminho. A Ioni das Pretas é a concatenação da história das minhas ancestrais e da minha mira para o futuro, né? Que é viver bem, ter tesão, satisfação, prazer. E você atende hoje em dia? Conta um pouquinho do seu trabalho, o que você está fazendo? Você atende presencial, atende online? Atendo. Conta um pouquinho mais. Eu atendo desde 2018 com a terapia, a gente chama terapia menstrual, que é uma terapia que considera as dimensões biopsicoemocionais das oscilações hormonais. Então, puerpério é uma abordagem específica, plenapausa, né, menopausa, uma abordagem específica, climatério, abordagem específica. A gente considera que toda a ciclicidade da vida da mulher traz um elemento específico sobre a dimensão biopsicoemocional dela. Isso não é passado batido, né? Em geral, é passado batido. As pessoas não consideram que, em contexto de TPM, você pode ter uma autoelaboração muito diferente da que você teria se você estivesse em outra fase do seu ciclo menstrual. Você, com essa busca e com esses processos de cura que você viu, você voltou a menstruar? Voltei, maravilhosa. E tem uma relação assim, óbvio. A menstruação é tipo um extrato bancário. O que você fez ao longo do seu ciclo, a menstruação vai dizer. Então, quando eu falho comigo, quando eu me levo à exaustão, eu já sei que eu vou levar… Vou ter as consequências, né? Ou vou ter um sangramento a mais, ou vou ter uma dor muito intensa. E quando eu vou bem comigo, eu me trato melhor. Por exemplo, esse mês eu tô bem de boa, assim. Tive um ciclo tranquilo, tive uma menstruação leve, com poucos incômodos. Mas quando eu entro em estado de exaustão, o corpo sente e ele cobra um pouquinho de redução de danos. E aí, Carol, vamos devagar. Então, a minha relação com a menstruação não é romântica, no sentido de passar sangue na cara e os caramba, nada disso. Eu sou terapeuta menstrual, agora tô na reta final da fase de conclusão da psicanálise, que durou 3 anos de formação também. Então, a terapia menstrual, ela é a concatenação de várias práticas integrativas. Fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia. Várias práticas dessas já estão no Sistema Único de Saúde. E a gente coloca todas essas terapias à disposição do corpo que menstrua, né? Considerando a ciclicidade como algo que não é tangencial, é central. Por exemplo, algumas de nós, pessoas que menstruam, pode ser diagnosticada com bipolaridade, quando, na verdade, ela pode ter um transtorno disfórico pré-menstrual. Só que o psicólogo não sabe, muitas vezes, o que é transtorno disfórico pré-menstrual. É aquilo que você tinha falado? O que é o transtorno disfórico? O transtorno disfórico é uma queda hormonal brusca, né? Nossa queda é devagarzinho. Só que quem tem transtorno disfórico tem uma queda hormonal brusca e o hormônio é o humor. A pessoa muda de um dia para o outro mesmo. E parece que ela é bipolar, mas não é. É um transtorno disfórico que tem várias intervenções médicas, alopáticas, inclusive equilíbrio dos hormônios. E aí essa pessoa não tem bipolaridade. Percebe? Então, o corpo que menstrua, ele ainda precisa ser investigado. E eu acredito que essa investigação precisa partir de nós.
Porque o corpo que menstrua, ele tá à disposição da sociedade patriarcal apenas para reprodução. E a minha bandeira é que nós estejamos apropriadas de nós mesmas para que o nosso corpo esteja a favor dos nossos sonhos, do bom cumprimento do nosso destino no mundo. E na terapia menstrual também você fala muito de sexualidade? Absolutamente. Quem menstrua goza e quem goza menstrua, né? Também é o interesse patriarcal tirar a menstruação do corpo que goza ou que faz gozar, né? Porque essa mulher não tem pelo, essa mulher não tem fluidos, essa mulher não menstrua. Ela é uma boneca. Sim. A pornografia, né, ela não visibiliza a ciclicidade do corpo. Sim. Ela não pressupõe que esse corpo é puérpero. Ela não pressupõe que esse corpo tem marcas da vida. E quanto mais a gente se apropria dos ciclos da vida, a partir da experiência cíclica, mais a gente dá conta de dizer que menstrua e gozo e menstruo, sem nenhum problema. E amamento. Uma questão de classe também, Sim. né? Condições financeiras, todo Sim. um suporte para a Claro. manutenção da saúde reprodutiva. Porque a saúde reprodutiva, ela requer uma atenção específica. Absolutamente. A questão é que, infelizmente, a gente pensa a saúde íntima apenas para reproduzir. E esse é um problema, né? A gente precisa pensar a saúde reprodutiva para viver bem, para viver com tesão, reproduzindo ou não. Sim. A gente olhar para alguém e dizer, essa pessoa é saudável E porque a aos 55 anos ela tá tendo a oportunidade de parir, isso não é Sim. suficiente. Lógico pra- que não, pra- não somos apenas receptáculos. Embora os homens insistam em falar isso, a sociedade patriarcal, a gente não é só um receptáculo. Mas assim, uma mulher… a mulher na plena pausa, ela pode sentir tesão, né? Ela sente muito tesão. Isso, porque tem Muito. esse tabu também, né? Existe essa alteração de hormônio e humor. Mas a gente pode, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente se prepara para esse momento. Mas precisa ter reposição hormonal ou é possível outras técnicas? É possível reposição hormonal, por exemplo, natural. A partir do alimento, a partir dos grãos, a partir do exercício físico, né? A gente pode também fazer. Algumas precisam de reposição hormonal sintética, sim. Sim. Outras podem viver ao longo da vida, até chegar lá, uma qualidade de alimentação, uma qualidade de exercício físico, uma autoapreensão de si mesma, que a reposição hormonal vai ser baixa e ou não necessária. Não a sintética, eu tô falando, né? Uhum. Então, só que a gente não pensa nisso. A nossa sociedade não nos prepara para plena pausa. E a menopausa, a plena pausa, ela é muito séria. Teve uma campanha, se eu não me engano, com a ONU. Não da ONU, mas com a ONU, na Europa, com diversas realidades de mulheres em menopausa, que tinha a ver com sanidade. Sim, mental, saúde mental total. Tinha a ver com suicídio. Então, Pois assim, a queda dos hormônios e tudo que envolve a sociedade, né? É perda de memória. Então, a menopausa, a oscilação hormonal dos corpos que menstrua, gente, não é brincadeira. É algo absolutamente irrelevante. E, infelizmente, invisibilizado porque as pessoas que canetam este país são homens e pessoas que não menstruam. Então, mesmo no Sistema Único de Saúde, onde a gente é a maioria, por exemplo, como enfermeira, né, como que Sim. presta assistência básica de saúde, acolhimento básico de saúde, a gente não é ministra, né? Quando a gente teve uma ministra da saúde. Isso muda muito. Sim. Isso muda tudo. Então, a ciclicidade, ela é o pavimento pra gente falar de saúde, bem-estar, tesão. E também pra falar de planejamento de vida. Como você quer chegar na menopausa? Quando a gente pensou sobre isso? Cri. Sim, cria. Eu quero chegar feliz, transando, bem-humorada, é possível? Absolutamente. E assim, Carol, eu quero saber um pouquinho mais de você também. Que você brincou aqui que você era paulista, carioca, soteropolitana. O que você foi fazer na Bahia? Eu noivei. Investigar. Eu noivei e fiz macumba. Faço macumba lá. Você não foi pra lá pra noivar? Não. O que aconteceu? Eu morava no Rio. Ou arrumou um namorado baiano? É No isso? contexto de toda essa coisa de graduação, movimentações políticas e tudo mais, eu conheci o meu noivo, que foi advogado por um tempo de uma organização muito importante do movimento negro, na luta contra o genocídio também. Atuamos em alguns casos de familiares de vítimas, de pessoas que tiveram suas vidas retiradas pelo Estado, na figura da polícia, aqui no Rio e em Salvador. E a gente ficou amigo e a gente se comeu.
algumas vezes. E aí, a gente ficou amigo mais ainda. E chegou um momento que a gente falou, gente… Amigo que se come cara, sempre falo isso. Cilada! É amigo. Ainda tem química, gente. A gente ficou muito cúmplice, assim, de múltiplas então, coisas. porque é isso. Porque a afinidade de amigo, assim, isso que eu quis dizer. Afinidade de amigo. Juntou com química, prepara. E aí, rolou. E aí, ele me pediu em casamento, assim… Aqui no Rio? Não, lá em Salvador. Ele me pediu em namoro. Vocês já estavam indo pra lá, então? Eu fiquei frequentando Salvador de 2014 a 2019. Pra fazer macumba? Não, pra fazer militância. Tá. Aí lá eu entendi que eu não conseguiria sustentar o trânsito político, tanto que meu corpo começou a descer, sem me reconectar com a minha ancestralidade. E aí eu me conecto com a ancestralidade e começo a entender que essa relação não é só sobre militar e transar. Ela tem outro contexto. E aí eu me formo aqui, mas ainda fico pro mestrado. Mas aí ele falou, não, vamos casar. Eu não tava esperando, mas aí rolou. Eu falei, claro, vamos casar. Aí veio a pandemia. Aí vamos… Eu no Rio, ele aqui, Ele aqui ou ele lá? Ele lá em Salvador. Aí, não, antes da pandemia, a gente já tinha combinado de morar junto, que foi maravilhoso, né? Aí eu fui pra lá em janeiro de 2020, em março, estourou a pandemia e estou lá até hoje. Você passou a pandemia em Salvador? Em Salvador. Ah, tá. Você tá lá. Tô lá, eu tava em São Paulo, tô aqui, tô em trânsito, voltando a transitar, mas… Sua base. Minha base, meu CEP tá lá em Salvador. É isso. E é muito bom, assim, porque em São Paulo eu peguei a visão de uma dinâmica de ser e estar no mundo. Assim, acho que São Paulo me dá o lugar da intervenção, sabe? Mas o Rio me deu a sagacidade da sociabilidade. Uhum. Assim, eu me tornei muito mais sociável no Rio. E muito mais transante também, como eu disse nos bastidores. Por quê? O Rio é uma cidade onde… Quente, assim, uma coisa das pessoas… Os corpos não são tabus aqui. Aham. Embora tenha um conservadorismo muito grande para determinadas questões, sobretudo em termos, né, culturais e tal. Ainda assim, os corpos não são tabus. Tanto quanto em São Paulo, por exemplo. Acho que estão mais escondidos em São muito Paulo, mais, né? Uma coisa muito mais. Um seio em São Paulo é muita coisa. Como as pessoas se veem o tempo todo. Sim, aqui a gente, tipo, tá todo mundo sempre de biquíni, né? É isso. Então, isso me encantava muito. Uhum. Sempre me encantou. E me autorizou a viver uma experiência, inclusive, com a Ioni. A Ioni nasceu no Rio. Uhum. A Ioni nasce daqui. Nasce da dor, mas também nasce da delícia que essa cidade é capaz de promover. A dor e a delícia. A dor e a delícia. E Salvador, você já era você é do candomblé, da Umbanda? Eu já tinha as entidades todas, já tinha uma relação, mas Salvador é essa Wakanda, né? Eu brinco que Salvador é a meca afrodiaspórica, assim. Se você estiver no Brasil e se você for afro-brasileiro ou não, se você quiser entender um pedaço de África no Brasil, precisa estar em Salvador, precisa estar no Recôncavo. E eu pude… É um privilégio também viver essa experiência da fonte, né? Sim. Na Ioni, o meu público maior… Tem muita gente lá, hoje em dia, de múltiplas realidades sociais. Mas o início da Ioni era pra galera que não tinha muitos cômodos. E mesmo tendo 4 cômodos, por exemplo, tem 10 pessoas na casa. Sim. Então você não tem um banheiro só pra você. De manhã, na hora de sair, você não tem como ficar lá se tocando. E nem na hora de dormir, porque todo mundo… Se masturbando não no existe. banheiro. Então, como exercer sexualidade… Nossa, isso é interessante Como? mesmo. Como? Num ambiente onde… tá sempre ocupado, tem sempre gente. Você nunca está sozinho, você nunca tem privacidade. A privacidade é um valor ocidental que é tratado com privilégio, é very important person. Existem várias questões que envolvem uma convivência com a sexualidade inadequada. Sim. E isso claro, é óbvio. É ponto, assim. Ponto. Mas a sexualidade… ela é muito confundida com a sexualização. Isso é muito sério, porque as pessoas sexualizam tudo. Todavia, eu falo do meu lugar de origem, né? Eu cresci ouvindo, tipo, os forrós, né? Quando eu era mais nova, Calypso tava na moda, tinha uma coisa dessa, assim. E tudo muito sexualizado. Então, todas as músicas, todos os gestos eram absolutamente sexualizados, mas…
a expressão da sexualidade não podia ser… Não podia. Tabu. Aí ninguém fala, Percebe? ninguém sente. Tudo é sexualizado, os shorts, a roupa, Tudo. a dança, mas… O peito da mulher que amamenta. Tudo, Ué. mas eu expressar o meu desejo sexual aí não pode. E eu acho que esse é a questão, no ambiente doméstico, né? Sim. O que é sexualizado na casa e qual é a expressão da sexualidade. Quando é que meu filho tá um tempo no banheiro e eu não vou constrangê-lo? Quando é que a minha filha tá um tempo no quarto e eu não vou Sim. constrangê-la? Ou seja, a sexualidade faz parte da rotina doméstica, porque as pessoas estão ali se conhecendo, desenvolvendo, tá com a namorada, tá com o namorado. O Ocidente criou um paradigma que é tudo que envolve o corpo feminino tem que doer. Sim. A menstruação, a primeira vez, Amamentação. a amamentação, o parto. Pois é. Todas as nossas expressões envolvem dor. Pero, né, as sociedades primeiras, né, primitivas de primeira e não de inferiores, Sim. elas vão falar de parto orgástico. Primeiro Sim. de tudo, Sim. que o parto pode ser orgástico, por que amamentar não? Sim. É muito importante inverter o mapa do mundo, sabe? Sulear o mundo. Porque enquanto a gente estiver no norte global, judaico-cristão, e com esse paradigma ocidental em que nosso corpo é apenas extensão da prole do homem… Pois é. E é pecado tudo, né? É absolutamente pecado original. Agora eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa. A cúpula da maternidade e feminismo no Brasil hoje é tocada por mulheres brancas. Esse é o Paranauê. Não Esse existe patriarcado sem mulher branca. Sim. E o patriarcado, ele é recheado São as soldadas. de moralismo. Sim. E são essas mulheres que fazem essa defesa. Por isso vocês são tão importantes como aliadas. Sim. Que estão dentro, de alguma maneira, e que podem implodir por dentro fazendo a crítica. Estamos fazendo aqui nesse programa. Eu trago duas divindades, né? Por exemplo, Oxum, pra falar Você de é filha de maternidade. Não, eu sou filha de Oiá, mas Oxum me… Eu também sou filha de Oiá. tem jeito. Eu sei. Quando a gente pensa Oxum, a gente vai ter um Itã. Itã é uma história, né? Um Uriki. Que vai falar que Oxum primeiro lava as joias para depois cuidar dos filhos. Então, nunca a mãe vem depois. Ela sempre vem primeiro. Porque sem ela não há filhos. Primeiro de tudo. Então não tem essa maternidade. Né? Inclusive, Oyeronke Oyeyumi, que é uma socióloga, filósofa nigeriana, que está nos Estados Unidos, ela vai falar: o Ocidente chama a mãe de mother. Que se você tirar o M, é a outra. Other. Maravilhoso. Para você entender o quanto a mulher, ela é terceirizada, ela é a outra. A outra é o quê? A outra de quem? A outra do homem. Então, para falar de educação sexual, precisa sair do Ocidente, precisa sair da euroreferência. Porque senão a gente não vai se libertar, não vai descolonizar a vulva, o grelo, o clítoris, o útero. E a gente vai se ver absolutamente uma anomalia. Tudo que o nosso corpo produz naturalmente, como se eu bater uma siririca, meu peito incha, porque a ocitocina, a prolactina tá conectado. É biológico. Sim. Mas isso se torna uma anomalia, porque não é do domínio da ciência euroreferenciada. E aqui no Brasil a gente tem uma outra figura super importante, que são as pombagiras. Né? Populares, que estão espalhadas pelo país e que trazem um posicionamento para todas as pessoas. Né? Qual foi a mulher que se encontrou com uma pombagira e não foi, entre todas as aspas, empoderada a sair de casa, a arrumar um emprego, a sair de uma relação abusiva, a transar? Ser dona do seu corpo, né? Isso é a pombagira que está trabalhando na base. É uma expressão política de um feminino e de uma mulheridade que não está no letramento de uma educadora sexual cristã. E quando a gente traz isso? Por isso é muito importante que a educação sexual tenha uma epistemologia brasileira, uma epistemologia do sul global, uma epistemologia que as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, Sim. as mulheres pretas, as mulheres não brancas façam parte. O que será do país, de nós mulheres, quando nós, mulheres não brancas, tivemos na ponta discutindo educação sexual, justiça reprodutiva, maternidade, aleitamento? Como vai ser diferente? A gente sempre pensa saúde num lugar eugênico, né? Sim. O lugar do médico, que é, inclusive, a ciência que vai desenvolver a ginecologia através dos corpos das escravizadas, né?
Torturando. Torturando. Ele aprendeu a fazer torturando mulheres pretas. Sem anestesia, sem nada. Torturando. Torturando né? mesmo. A palavra Então, é essa. pensar a saúde a partir, por exemplo, da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia, com profissionais de múltiplas áreas envolvendo saúde integrativa e alopática, é um avanço que a gente precisa demais. Pra mim é muito importante, né? A gente fala patriarcado, como se Carol, as mulheres brancas são o cinturão do patriarcado. Sustentam. Tem que ter alguém sustentando. Até porque eles não sustentam porra nenhuma. Eles só estão lá no topo mandando e usufruindo. Mas elas sustentam. Então, isso é muito sério. Quando eu vejo, assim, né, a romantização da menstruação, né, sangue na cara, minha lua desceu, então eu tenho que ficar quietinha. Sim, vou plantar minha lua, estou recolhida. Essas coisas eu falo, cara, isso é absolutamente classista, racista. Muito. Deslocado da realidade da conjuntura nacional, inclusive atual, do Brasil. Então, apropriação cultural. É tanta violência. É tanta violência. Por outro lado, a gente não pode negociar o fato de que a empregada doméstica tá lavando seu banheiro de pé no chão, descalça, no frio do caralho, menstruada, com endometriose e mioma. Então, se a gente também não toma essa pauta, o que acontece? Sim. E tá lavando o pé do chão dessa menina aí que tá passando sangue menstrual na testa e falando que eu amo minha lua e sou conectada. Entende? Então, e agora? Pra onde a gente vai? Temos uma encruzilhada. Não romantizar a menstruação é um objetivo político. Mas não visibilizar que o quadro cíclico numa sociedade desigual gera somatizações, por exemplo, como mioma. Sim. Somatizações, por exemplo, como endometriose. Indiagnosticada pelo SUS, porque demora. Para você ter um diagnóstico, você precisa ter outras instrumentalidades do sistema. E ela vai sofrer com dores incapacitantes sem saber por quê. Até que vai chegar na minha mãe, na minha avó e na minha bisavó e vai arrancar o útero dela. E aí a gente tem um projeto eugênico de controle de natalidade. Porque quanto menos mulher preta e não branca parindo, menos marginal. Que é o discurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Então, ciclicidade não é tangencial. É política, objetivamente. E eu falo sobre isso porque o útero das mulheres negras é a encruzilhada desse país. Foi através desse útero que a gente tem uma nação. Só um desabafo agora. Muita coisa que é muito importante, que é apropriada, esvaziada e a gente quer largar a mão. Sim. Sabe, por exemplo, vou falar uma coisa muito pessoal, assim. Eu sou a pessoa de candomblé, uma pessoa que acredita no vento, na planta, no ar, no mar, na água, na terra. E aí tem os jovens místicos, né? Sim. Classe média, papapá. E aí você vê essa galera esvaziando, descaracterizando. Aí às vezes você pensa, cara, eu não quero mais falar com o vento, falar. Mas não, isso me trouxe com vida até aqui. Isso trouxe minha avó com vida até aqui. Isso trouxe minha bisavó com vida até aqui. Não é meia dúzia de jovens místicos que vai me retirar de um lugar de herança e legado. É a mesma coisa sobre os nossos corpos. Não é porque meia dúzia de mulheres de classe média que viaja pro norte do país, passa uma semana com mulheres indígenas e volta vendendo vivência de R$1.500, que aquilo que as mulheres indígenas estão fazendo é menos importante. Sim. Entende? Por isso que quando começa a falar de menstruação, ciclicidade, as pessoas começam, ai meu Deus, lá vem o negócio do sagrado feminino. Pois é. Primeiro, o sagrado e o profano faz parte da minha realidade política, cultural. O sagrado e o profano. Tá dentro do candomblé, tá dentro da Umbanda, tá dentro das matrizes primordiais. Sim. Não foram as mulheres brancas de classe média que inventaram isso. Agora a gente precisa elas se apropriaram. Exato. Inclusive. A gente precisa ter pulso, ter espaços como esse pra gente falar, isso é nosso. Eu sou uma mulher de candomblé. Então, Iabá, Iá, né, que é mãe, assim, o matriarcado vem da mulher, né? E óbvio. Você não vai apagar a mulher? Não. Bem posso. Sou a filha de Oiá, mãe dos 9 mundos, impossível. Todavia, também tenho sob orientação sulear, não euro-referenciada, uma importante filósofa, estudiosa, pesquisadora já no Orum, né, já ancestral, que é a Subofun Somé, no livro chamado Espírito da Intimidade, que vai falar a importância política, espiritual, integrativa das pessoas que não são identificadas com seu sexo biológico. E qual a importância dessas pessoas na sociedade da Gara. Sim. Então, tem camadas que, se a gente ficar sempre no LGBTQIAP+, apenas a partir da euro-referência, a gente não dá conta da complexidade do que somos em comunidade.
né? Quando eu atendo uma pessoa com útero, quando eu atendo um homem trans, e eu consigo preservar o útero dele, não precisa tirar seu útero, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. Sabe? É poderoso demais. Cada útero preservado é poderoso demais. Sim. Poderoso demais. Sobretudo para pessoas não brancas. Porque o nosso corpo, até 5 gerações atrás, era mercadoria. Se apropriar da nossa reprodução, se apropriar da nossa saúde íntima sexual, se apropriar do nosso corpo como ponte para ser, estar, viver o que a gente veio para ser, que é feliz, é um direito inalienável para todas as pessoas, sobretudo as que têm útero e que são mulheres. Então, eu não negocio isso. Sim. Sabe? Todo útero para mim importa, de todas as pessoas. E as mulheres que nasceram sem útero ou não têm útero porque viveram esterectomia, vem também, tamo junto. E o que eu puder somar, bora que bora. Maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Tô Carol. adorando, assim. Adorando e, assim, acho que tem tudo a ver com essa conjuntura, sabe? A gente sentar à mesa e expor aquilo que dói, que incomoda. Essa história que você contou, eu também tenho vivido há muitos anos. Quando eu comecei a minha vida espiritual lá, sei lá, 15 anos, aí de repente começou a vir essa onda de jovens místicos e eu me senti exatamente como você. Que saco! Sabe? Eu não quero mais falar disso, então. Ainda mais porque, assim, é uma galera muito, né, rica, que viaja. Ser espiritualizado, agora, você tem que ser rico. Acessar esses espaços, né? E aí Mas tem uma coisa que o Ailton Krenak vai falar que eu gosto demais, né? Ailton fala assim… Ailton, meu brother. O Ailton Krenak vai falar… Eles podem levar a ayahuasca. Quero Sim. ver ele encantar a planta como a gente. Sim. Percebe? Claro. Existem mobilizações que a filosofia vai chamar de metafísica, mas que eu vou falar de macumba, magia, whatever. Sim. Que eles podem ir à Índia, Himalaia. Ir não é estar conectado com aquele solo, com aquele território, Sim. com aquela egrégora, com aquele axé. Você pode tirar selfie. Isso pode encarecer seu rolê, Uhum. né? Mas isso não te faz vir com o axé de lá, com a pulsão que aquele território vibra, emana, e que se você tiver apenas na pulsão capitalista, você nunca vai captar. Então, existe uma pedra de tropeço que os jovens místicos, classe média branca, tá criando para si mesmo. E a gente vai testemunhar isso muito em breve. Né? Porque começa a bugar, né? Então, a gente tá falando coisa muito séria. Mesma coisa essas mulheres que estão trabalhando com o sagrado feminino a 3K para se conectar, né? Por exemplo, eu mesma atendo mulheres que trabalham com mulheres e que promovem como gozar, mas nunca gozaram. Tem frigidez, vaginismo. Porque o que você vai produzindo de não realidade / mentira vai somatizando no seu corpo. O corpo somatiza tudo, o que é virar… Ninguém engana isso aqui. E a rede social promoveu muito isso, né? Porque é uma imagem, é o que eu vendo. E que não necessariamente quem eu sou. Acho que a grande parada, assim, que eu sinto é que isso aqui não é… Não, primeiro, não é reproduzido. Não é possível reproduzir outro senta direito com essa egrégora, essa energia aqui. Sim. Né? Cara, amanhã vamos gravar tudo de novo. Não, vai ser outra coisa completamente diferente. Sim. E mesmo que o meu feed esteja todo organizado, bonitinho, e que eu esteja adequada para estar no Senta Direito do ponto de vista critério, técnico, quando eu tô aqui com um bando de gente junto. Minha mãe, minha avó, minha história, as mulheres, o que eu vi, o que eu vivi. E isso não tem preço. Né? Não é sobre ter estado em África, ou no Himalaia, ou na Índia. Sim. Então, eu sinto que a grande questão é a gente, esse retorno à sociabilidade presencial, a gente tá conectando com aquilo que a gente viu nos últimos 3 anos nas redes sociais. E aí você olha alguém que você achava incrível e que você olha de perto e fala, essa pessoa parece a lagartixa. Ela não é quente, não é fria. Pessoa que você pega… Não, mas por exemplo, pode acontecer o que aconteceu agora. Pode acontecer o que aconteceu agora, deu um match. Eu me sinto muito outsider, sabe? Assim, hoje, né? Não sei se eu vou ser assim daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas hoje, muito fora da casinha no sentido de… Eu tô achando politicamente correto, do ponto de vista castrador, muito chato. Uhum.
essa fala é perigosa no contexto bolsonarista. Sim. Perigosíssima. Então, não é que eu sou contra todas as lutas e bandeiras. Mas acho que a cristalização das lutas e bandeiras também tá sufocando muitas vozes. Sabe? Vou falar um assunto polêmico. Só pra ir embora. Eu tenho atendido muitas mulheres da minha idade. Eu tô com 31 anos, né? De 31 a 40. Uhum. E mulheres que fizeram uma trajetória belíssima, assim, de ascensão social, mobilidade acadêmica. E que agora estão vivendo um não lugar. Sabe? Eu não sei, pergunta, né? Eu não sei se eu queria ter tido filho. Eu não tive a oportunidade de escolher. Sim. Sobretudo mulheres negras, porque as oportunidades pra nós chegam com delay. Quando ela chega com delay. Então, né? Eu estudei na UFRJ, eu entrei com 21, as minhas amigas tinham 17. Sim. Isso muda tudo. Porque aos 22 elas estavam formadas, Sim. vivendo... já entreguei meu diploma pai, agora eu vou fazer um intercâmbio e vou viver. Sim. E eu tava me formando com 27, brincadeira, filhão, tem que trabalhar, tem que... Sim. Então muda. E aí, eu fico pensando, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de se pensar, sinto, logo existo, e não penso, logo existo, como seria? E por que eu tô falando que é polêmico? Por que eu falei do politicamente correto? Porque tem as convenções ideológicas. E na universidade, por exemplo, eu briguei muito na UFRJ, imagina, nem FIX. De que, porque a reprodução é um atraso pra vida da mulher. Sim. Sabe? A família é um atraso pra vida da mulher. O contraponto do conservadorismo tá também. É disso que eu tô falando. Isso, a gente é tá disso ligado. que eu tô falando, entendeu? Aí eu falei, veja, reprodução, poder aleitar, poder amamentar uma criança com tempo, com licença, com todos os recursos, é uma experiência jamais vivida em 500 anos pro meu povo. É sério que você tá dizendo que isso aqui é um Maravilhoso. atraso? Então, eu me sinto... Por isso, pra mim falar hoje aqui, até me emociona, é a oportunidade de dizer pras pessoas, pelo amor de orixá, pelo amor de que você quer acreditar aí, querida, queride, vamos... Onde é que você tá? Qual que é o seu ponto de partida? Fala sobre você, não fala sobre nós. E a partir de onde você tá, o que a gente pode falar pra ser melhor pra todas nós. Então, Senta Direito, Garota, pra mim hoje tá sendo a oportunidade de dizer, olha... o ponto de partida importa. E o meu ponto de partida é o lugar onde sentir importa mais do que o logos do Descartes. Sabe? Eu quero que as mulheres que hoje são meninas, quando elas se tornarem mulheres, elas possam fazer escolhas. Porque a gente tá optando por ser validada. Mestrado, doutorado, Sim. Massachusetts, né? Eu tô ouvindo na escuta clínica. Eu nem sei se era isso que eu queria, Carol. E por que a gente faz? Porque o racismo é foda. Sim. Porque o machismo é foda. Porque se eu não estiver lá Eu não doutora, eu não existo. vou existir. Aí, Só como é que eu podia estar mãe? Né? E se eu quisesse? E ainda tem uma ideologia Sim. liberal que vai dizer, não reproduza. A maternidade é um atraso. A família é um atraso. Mas, querida, querida, minha irmã, se você deseja isso, se é um projeto de seus ancestrais pra sua vida, siga. E eu acho que era isso que eu queria dizer. Era esse desabafo. Obrigada, Carol. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não. Desabafar? Não, olha, lá, Ionidas Pretas, tem a Ionidas Pretinhas também. A gente... O que é o Ionia das Pretinhas, gente? É porque, né, a sexualização chega pras meninas pretas, né? Pela corporeidade, pela expressividade, pela cultura. Então você tem atendido crianças, é isso? Não atendo crianças, mas atendo mães de crianças. Não atendo crianças, atendo as mães de meninas, né? Minha filha vai menstruar, Carol, e agora? Sim, Como sim. eu posso acolher? Então, assim, é bem gostoso. E o mais importante é que, nesse período, as mulheres, né, se conectam às mães com a sua própria menarca. Sim. E o meu maior desafio é que elas não transfiram as dores da sua menarca para as meninas. Sim. Né? Por exemplo, a minha mãe teve eu com 17 anos. Quando eu menstruei... Ela deve ter entrado em pânico. Não, minha mãe é aquariana, ela foi bem de boa. Mas, em geral, agora você engravida, cuidado. Sim. Não vai fazer o que eu fiz. Você viu como foi minha vida. Presta atenção em tudo que eu perdi, porque você veio ao mundo. E aí, cristaliza também. Sim. Então, tem a Unidas Pretinhas, tem a Unidas Pretas. E a gente tem muita coisa pra conversar sobre nós. E tudo isso é sobre justiça reprodutiva. Tudo isso é sobre reapropriação do nosso corpo como... Não posse, né? Mercadológica. Mas como meio de ser o que a gente veio pra ser. Que é feliz.
Beijo, obrigada pela sua presença. Parabéns por você Obrigada. existir. Axé, obrigada minha Axé. avó, minha mãe que me trouxe ao mundo, meu pai. Senta direito, garota.